iniciar a nossa aula de hoje, primeiro eu vou fazer a leitura do artigo 16. Hoje vamos para o artigo 16 aqui, em nossa confissão belga, certo? Que vai falar sobre a eleição divina. Então, um assunto bem importante, bem polêmico para muitas pessoas, e um assunto que, embora seja complexo, não é? Nós temos que aprender. Temos que cada vez mais procurar entender bem esse assunto, na medida do possível, é claro, para obtermos disso, na verdade, consolo. Esse é o propósito dessa doutrina para nós. Eu quero ler então o artigo 16 da Confissão Belga, a eleição divina. Diz bem assim: cremos que, quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, Deus se manifestou como realmente é, misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar dessa perdição aos que, em seu conselho eterno e imutável, ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Justo por deixar os outros na queda e na perdição, nas quais eles mesmos se precipitaram. É um artigo curto, na verdade, não é bem curtinho, mas que nos ensina muito e que com certeza vai nos levar a pensar bastante sobre a palavra de Deus. Eu quero ler também um texto da palavra de Deus, que usaremos bastante, né, para raciocinarmos sobre isso, que é o texto de Efésios capítulo 1. Há vários textos mesmos, textos completos com ensinos realmente bem acabados, não é, para explicar essas questões. Porém, o texto de Efésios 1, ele é um texto muito objetivo com relação a esse propósito de consolar a igreja, dando sentido à igreja, dando significado. E realmente nos mostra isso de uma perspectiva bem trinitária. Vamos observar então aqui essa questão da eleição e até predestinação no texto de Efésios 1, onde temos aí a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é um texto bem peculiar e importante para nós. Eu quero fazer a leitura então do verso 1 até o verso 14 de Efésios capítulo 1. Vou ler aqui então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto que nós estaremos usando aqui bastante, ok? Boa noite, irmão Onete, então. Irmã Raíla também chegou aí. Não é? Boa noite, irmãos. Vamos orar neste momento, então, irmãos. Orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, né? Porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Estamos na dependência dEle para tudo. Então, deixe-me orar. Senhor Deus, neste momento, Pai Santo, nós oramos a Ti,
E agradecemos por mais uma vez o Senhor nos permitir acordar, nos permitir viver nesse dia, diante de tanta dificuldade que o mundo enfrenta e do pavor da morte que o mundo apresenta. O Senhor ainda assim continua a falar com o teu povo e nos reconfortar com o Santo Evangelho. Nós temos na tua palavra esperança e segurança em ti, de que nada acontece na nossa vida sem a tua vontade. Tu és soberano sobre nós e sobre tudo que existe. Nós oramos a ti, Senhor, reconhecendo que tu és todo-poderoso, soberano absolutamente, é glorioso e santo, e não há ninguém como o Senhor. Tu és único, o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem adoramos, e só podemos o fazer por causa da tua graça derramada em nossa vida. Te louvamos, Deus, por essa oportunidade mais uma vez que temos de estudar a tua palavra, refletirmos bem nas doutrinas do Evangelho. Hoje, ó Deus, estaremos estudando a doutrina da eleição, de maneira simples, é claro, mas é uma doutrina que é complexa, mas para aqueles que podem compreender bem a palavra de Deus e entender o propósito da doutrina da eleição, é na verdade uma doutrina de consolo para a tua igreja. Por isso, ajuda-nos a cumprir este propósito, Senhor, a reconhecermos a tua misericórdia, o teu amor, a tua vontade graciosa em nossa vida. Que essa doutrina possa nos ajudar a reconhecer quem somos e que temos propósito neste mundo, que nós venhamos ser fortalecidos na identidade que nós temos em Cristo, pela doutrina da eleição. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para mais uma aula então, não é? Boa noite, irmão de Cláudio, seja bem-vindo. Mais uma aula na nossa confissão, a confissão belga, onde poderemos refletir justamente sobre essa doutrina, não é tão controversa para muitas pessoas, tão detestada por muitas pessoas, na verdade, e que para nós reformados, na verdade, é uma doutrina de consolo, embora alguns que se chamem reformados usam essa doutrina única e exclusivamente para humilhar a outros e para procurar debates inúteis e intermináveis, não é? Na internet. E isso porque, na verdade, a doutrina ela transcende muito a nossa capacidade de compreensão. Por isso, nós, como cristãos reformados, não tentamos esgotar, sondando a mente de Deus para compreender a totalidade das aplicações ou implicações da doutrina, mas na verdade nós confessamos o que está revelado na palavra de Deus. Isso para nós basta. É isso que nós fazemos com relação à Trindade e a outros assuntos da Escritura Sagrada que, embora sejam complexos, mas a grande verdade é que apesar de termos que estudar, na verdade, esses assuntos, né, nós não temos a pretensão, não é, de dizer assim, nós alcançamos a plenitude do conhecimento dessas coisas. Não, nós apenas confessamos o que está revelado, e o que está revelado é para o bem do povo de Deus, para o bem da igreja, e portanto nos traz consolo. Eu quero então iniciar só lendo aqui no estudozinho sobre o artigo 16, né, a eleição divina, a divina e eterna eleição que nós temos aqui, né? Apenas uns trechos para lembrarmos, não é, do que se trata o assunto. Então, na parte 1, nós observamos bem assim, o assunto do artigo 16. Neste artigo, a igreja confessa porque, apesar de tudo, uma parte dos homens perdidos é salva, somente porque Deus os escolheu para serem salvos. Então, isso é um aspecto do artigo 16, não é, no que é defendido aqui. Outra coisa importante é que a transgressão ou o pecado de Adão teve como consequência inevitável a perdição de todos os homens. Mas justamente naquele momento Deus mostrou e praticou sua misericórdia, por isso dizemos que ele é misericordioso. Ao mesmo tempo, ele continuou considerando os homens responsáveis por seus atos. Por isso dizemos que ele é justo. Então, o artigo 16 trata dessa questão, não é, da graça de Deus, da sua misericórdia e também da sua justiça, como isso é aplicado a partir da doutrina da eleição. Outra questão importante que nós podemos observar aqui no artigo 16 é de que maneira Deus mostrou que ele é tanto misericordioso como justo. Essa é uma pergunta. Já faz muitíssimo tempo Deus tomou a decisão definitiva de salvar da perdição determinadas pessoas. Não em razão do bom comportamento delas, mas por graça, por causa do sofrimento e da morte de Cristo, que uma vez iam realizar-se. É a misericórdia de Deus. Mas também ele deixa outros na perdição.
E nisto ele é perfeitamente justo, porque eles mesmos se lançaram na perdição. Então, basicamente, esse é o assunto, né, desse artigo, o artigo 16, que é um artigo, na verdade, curto, não é? Mas muito objetivo. Irmãos, digamos que hoje, nessa aula, nós não iremos nos aprofundar tanto assim. Eu me atentarei bem ao estudo que está aqui registrado, mas não nos aprofundaremos mais ainda nesse assunto, porque assim que completarmos os estudos, as aulas na Confissão Belga, né, o nosso objetivo é termos aqui no YouTube aulas completas, na verdade um verdadeiro curso nas 3 formas de unidade, porque aulas no Catecismo de Heidelberg, nós já temos então 52 vídeos no canal da igreja, e também aulas na Confissão Belga que estamos realizando agora. E por fim, eu quero fazer justamente a exposição dos cânones de Dort. Então, como os cânones de Dort, não é, vão ser especificamente sobre a doutrina da eleição, claro que vai abranger muita coisa, mas sobre a salvação, na verdade, então eu quero realmente procurar me empenhar mais nesse período, então, onde estudaremos os cânones de Dort, ok? Mas até então, o estudo que temos aqui, ele é muito profundo, é muito importante também, tá certo? Vamos começar então, na parte 2 do nosso estudo, com a pergunta: que é a eleição por Deus? Vamos pensar sobre isso. O artigo 16 é a continuação do artigo 15. Isso é um detalhe muito importante, irmãos, porque nós primeiro aprendemos, não é, a situação do homem, o homem pecador. Então é muito importante que haja essa compreensão da realidade do ser humano, da natureza humana, da miséria em que o homem está envolvido. É justamente por isso também que nosso catecismo, na primeira parte, o que nós aprendemos é justamente sobre os nossos pecados e miséria, para que as pessoas tenham conhecimento da miséria, não é, e dos pecados que nós estamos envolvidos em nossa própria natureza, entende? E a partir daí é que nós vamos conhecer a graça de Deus, ok? Então, o artigo 16 é a continuação do artigo 15. Não somos capazes de salvar-nos a nós mesmos. Podemos pensar num cemitério, por exemplo. Não é? Dos mortos ali sepultados, não podemos esperar nenhuma iniciativa surpreendente. Da mesma forma, não podemos esperar de nós mesmos nenhuma coisa boa. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que nós podemos observar, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 1. E morto é morto. Então, a definição é muito importante. Aqui cabe uma observação, né? A expressão mortos em delitos e pecados que Paulo usa é, na verdade, uma ilustração que perfeitamente nos ensina sobre a punição por causa do pecado determinado por Deus quando ele ordenou a Adão, não é, em Gênesis 2, que ele não comesse do fruto proibido sobre a pena, não é, sob pena de morte. Foi o que o Senhor prometeu a Adão, não é? Essa foi a ameaça pelo descumprimento da sua lei. E Adão descumpriu. E o que o Senhor prometeu, de fato, aconteceu. Ao mesmo tempo que ilustra a natureza já morta, como consequência do pecado. Isso é importante sobre essa expressão, mortos em delitos e pecados. Lembremos do artigo passado, não é, os dons que tínhamos e que perdemos em Adão. A ideia é comparativa, para que venhamos a entender que o ser humano espiritualmente é semelhante a um defunto em seu caixão. O que esperar de um defunto? Nada, não é? Um detalhe é que eu estou olhando para o canto do notebook como se fosse o celular, né? Porque o celular, a câmerazinha fica justamente nas laterais, né? A câmera do notebook, é o que eu estou usando aqui, é central, mas eu fico olhando para o lado pensando que é o celular ainda. O costume, né? Justamente o costume. Então, a expressão sobre mortos e pecados é justamente para nós fazermos uma análise e entendermos, não é, como algo ilustrativo acerca da nossa realidade espiritual. Então, quando Paulo fala sobre estávamos mortos em delitos e pecados, não é justamente para compreendermos que, tal como um defunto não pode esboçar nada, não é? Tal como um morto não pode nada fazer por si mesmo, não pode se ressuscitar, não pode fazer alguma coisa, assim é o homem espiritualmente falando. Ele não consegue tomar nenhuma atitude em direção a Deus. Não é da sua natureza fazer isso, ele está morto, entende? Então, uma das consequências claras e a principal consequência que dá razão a todas as demais consequências é a morte espiritual, esse afastamento de Deus. Não é? Então, o homem nasce justamente assim, separado de Deus. Pensem em uma pergunta, então. Pessoas mortas podem se ressuscitar? Se nascemos espiritualmente mortos, podemos nos ressuscitar? Bem, a doutrina bíblica é clara.
Não. Mas este é um assunto para outra aula. Então, como eu falei, quando chegarmos na exposição da confissão dos cânones de Dort, então vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Depois aprenderemos então sobre, por exemplo, a regeneração, não é? Para compreendermos todo esse processo de salvação, para entendermos como funciona. Não é? Então, por enquanto, ficaremos com isso. Eu quero, antes de continuar esse estudo aqui, ler alguns artigos dos cânones de Dort aqui para os irmãos. São importantes, dá uma olhadinha aqui. Nos cânones de Dort, não é? O documento que expõe exatamente essas doutrinas, não é? No artigo 1, primeiro capítulo, não é? Capítulo 1, a divina eleição e reprovação. No artigo 1 nós temos justamente isso aqui, essa sentença. Toda a humanidade é condenável perante Deus. Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com essas palavras do apóstolo. E aqui tem a citação no caso de Romanos 3, verso 19 e 23. E também Romanos 6, verso 23. Então Romanos 3 diz bem assim: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um trechinho aqui de Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte. Então, o que nós vemos aqui, inclusive citando, né, nos cânones de Dort, são citações completas de textos da palavra de Deus, justamente para que ficasse compreendido no sínodo, não é? Que a doutrina defendida não era fruto da imaginação humana, mas é a pura palavra de Deus, ok? É o ensino da palavra de Deus. Deixa-me continuar aqui então. É nessa situação que a eleição por parte de Deus começa a funcionar. Ele faz uma escolha entre esses mortos. Ele escolheu alguns deles para serem ressuscitados da morte. Foi uma escolha definitiva, estipulada numa decisão. O artigo 16 chama esta decisão Conselho de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 1. Deus faz ou realiza tudo conforme o conselho da sua vontade. Esse é o versículo 1 de Efésios 1. Aliás, versículo 11 de Efésios 1. Este conselho realmente é definitivo, porque Deus fala: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o texto de Isaías, capítulo 46, verso 10. Mais uma vez, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, não é? Então, realmente, a vontade do Senhor é realizada, ninguém pode barrar a vontade de Deus, entende? A vontade do Senhor, ela é realizada, ela será plenamente realizada, simples assim. Antes que nós existíssemos, bem antes mesmo, não é? Deus tomou essa decisão. Antes da fundação do mundo, é o versículo 4 de Efésios 1, para compreendermos justamente o que ele quer dizer. Antes dos tempos eternos, por exemplo, é a expressão que Paulo usa na segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e verso 9, né? Antes dos tempos eternos. A escolha de Deus não caiu nas pessoas excelentes, porque jamais haveria pessoa excelente, né? Não há excelentes, na verdade. O texto também da Escritura, Romanos 3 e 10, nos ensina: não há justo nenhum sequer. Trata-se de pessoas mortas, e morto é morto. Ao fazer sua escolha, Deus teve seus propósitos, aliás, seus próprios motivos que não nos revelou. Então isso é muito importante. Para isso nós citamos Romanos 11 e verso 33. Para quem é inconformado, não é? E que às vezes acha que, não, vocês estão ensinando sobre a doutrina da eleição, mas isso não fecha, sabe? Tem coisa mais aí. Cara, não tem como nós desvendarmos, na verdade, aquilo que Deus não revelou, não é? Não tem como perseguirmos isso e tentarmos realmente irmos mais profundo, além de nossas capacidades, não é? Deus revelou que Ele elegeu, e ponto. Então vamos ficar com o que o próprio Senhor diz sobre a sua vontade ser plenamente realizada, ninguém poder parar a sua vontade. Jó percebeu isso, não é, no final de sua jornada, não é? Então citamos Romanos 11 e verso 33, texto que nós cantamos também. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu acho que quando as pessoas cantam isso, muitos deles, cristãos, em suas comunidades, não param para pensar sobre o que essas palavras significam, não é?
Então, cantar isso, ler essa palavra e dizer que crê no que está escrito, mas se conformar com a revelação de Deus, buscando explicação além da própria Escritura, ou então não se conformando com a explicação pura e simples da própria Escritura, não é rejeitar esse texto. É querer ir além. Na verdade, não é essa a nossa pretensão como cristãos reformados. Eu entendo, irmãos, que a coisa que mais ofende na fé reformada algumas pessoas é porque alguns vão nos acusar de sermos hereges, né, de estarmos inventando doutrina, que calvinismo é heresia e tal, né? Porém, o que ofende a muitas pessoas, na verdade, não é questão de doutrina. Quando nós falamos de doutrina reformada, nós não estamos falando sobre algo que nós inventamos, não. É apenas a explicação do próprio texto bíblico. E como o nosso método de interpretação é justamente esse método onde nós observamos o texto na sua simplicidade, ou seja, nós vamos afirmar o texto do jeito que ele é. Ficar inventando, né? Fazendo malabarismos e tentar inventar coisas ou tentar desvendar modos ocultos de compreender o texto. Isso não tem sentido, nós não somos de escola alegórica, entende? Então nós queremos realmente afirmar o que o texto diz, mesmo que esse texto nos ofenda profundamente, mesmo que esse texto ultrapasse ou quebre completamente o nosso senso comum. Nós precisamos aprender a nos submeter ao que Deus diz. O que Deus diz é assim, acabou. Não é? Então podemos observar que o artigo 16 resume assim: aqueles que ele em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, não é? Ele elegeu em Cristo Jesus, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. O outro lado da eleição é que ele deixa os demais em sua queda e perdição. Ok? Em sua queda e perdição. Um detalhe importante para aqueles que futuramente ainda vão assistir essa aula, espero que assistam e compartilhem com as pessoas também, é que existem várias interpretações e debate nesse meio que se chama de reformado. Só que nós somos reformados confessionais, ok? Então nós não estamos muito preocupados com o que teólogos isolados dizem, né? Porque alguém se levantou como teólogo e está começando a dizer alguma coisa, nós não estamos compromissados com isso. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, em primeiro lugar, certo? E com as nossas confissões, porque nós reconhecemos que nossas confissões, nós confessamos isso, né? Nós realmente entendemos assim, que nossas confissões, confissão, catecismo, credos, eles expõem corretamente a palavra de Deus, né? Então, nós cremos realmente que nossas confissões são fiéis, ok? Em relação a isso. E as nossas confissões nós nos preocupamos. Ao que pessoas particulares dizem, não. Eles podem estar certos, podem estar errados, e por isso mesmo nós não vamos ficar seguindo, porque cada um vai dizer uma coisa. As confissões não são, na verdade, um compilado da doutrina de uma pessoa só. É a doutrina da igreja, é a fé registrada da igreja. O que os cristãos criam no século XVI? E a partir daí, as confissões registram isso, não é? Então é a nossa herança. A parte 3, então, é sobre a eleição, um mistério que deve ser confessado. Esse é um assunto muito importante. Não conhecemos nem entendemos os motivos de Deus ter escolhido uns, aliás, e outros não. É o segredo dele. Aliás, há mais que não entendemos. Então, como eu tinha dito aqui anteriormente, não é? Essa doutrina e várias doutrinas da palavra de Deus estão completamente além de nossa investigação. Nós confessamos, mesmo que isso ultrapasse nossa capacidade de análise. Deus tomou uma decisão definitiva sobre nosso destino. Não podemos mudar essa decisão. Entende? E eu sei que talvez a dificuldade de algumas pessoas é entender o seguinte, que Deus deve ser julgado. Então, para que você não julgue a Deus e não seja contra Ele, então é preferível, por talvez um senso maior de piedade, ao invés de tentar questionar a Deus, questiona-se a maneira como se lê a Escritura. Eu não estou dizendo que não há falhas na maneira como nós interpretamos, mas nós somos falhos, ok? Nós somos falhos. Isso é simples de entender, certo? Mas a nossa ênfase sempre é, como reformados, a Escritura Sagrada, entende? Então, nós não gostamos de pensar além da Escritura. Veja, nós estamos, todo o esforço doutrinário, todo
o colosso, vamos dizer assim, de conhecimento teológico da história da igreja, não é? Nos autores fiéis, nos teólogos fiéis, seu objetivo nunca foi ultrapassar a Escritura, mas sempre explicar a mesma, simplesmente isso. E explicando exatamente o que o próprio texto diz, sem querer inventar maneiras diferentes, não é? E não literais, às vezes, de interpretar a Escritura. É claro que tem textos que são realmente de natureza, em termos de gênero literário, né? Natureza alegórica, por exemplo. Isso está claro nos textos. Então, nós sabemos diferenciar essas coisas. Mas, no geral, não é? Nós temos que ler o texto obedecendo ao seu próprio gênero literário. E, às vezes, as pessoas elas não querem aceitar isso porque está escrito assim e elas querem alterar o que está escrito. Né? Eu já vi pessoas... Eu lembro de uma vez que eu estava numa aula, não lembro muito bem qual a comunidade, mas uma comunidade que não era reformada. E... quer dizer, minto, irmãos, me perdoe, eu não estava nessa aula, não é? O que aconteceu, eu fui numa aula, num dia desses aí, faz tempo, né? Faz tempo, entendeu o carinha lá, né? Faz um tempinho, só que eu sabia da posição daqueles irmãos e sabia também que houve até confusão, porque, não sei se foi antes ou depois da minha ida, houve alguma conversa sobre isso, sobre eleição, e enquanto um dizia... Mas está aqui escrito, olha, Deus elegeu, está aqui escrito. A pessoa, não tem isso na Bíblia. E o irmão dizendo, mas está aqui, eu estou lendo aqui o texto, olha aqui. Ó. E a pessoa, não tem isso na Bíblia. Então, há uma dificuldade muito grande, porque essa doutrina, para algumas pessoas, é uma ofensa terrível, entende? Eles têm medo de que Deus seja injusto por causa disso. Né? E então preferem atacar a doutrina reformada, vamos dizer assim, para dizer que não estão atacando a própria Escritura. Sendo que está lá, né? Está na Escritura. Então, pensando sobre isso aí, né? Os motivos da eleição pertencem a Deus. Nós não podemos sequer tentar distinguir esse tipo de coisa. Não dá. Está além de nós, ok? É o segredo dele. Não é? E há muito mais que nós não entendemos sobre isso. Deus tomou uma decisão definitiva sobre o nosso destino e não podemos mudar essa decisão. Esse é o fato. Não é? Isso é uma decisão tomada na eternidade, não é no tempo, ok? Então, nós podemos fazer uma pergunta: onde fica a nossa responsabilidade em tudo isso? Não é? Onde fica a nossa responsabilidade? É mais uma questão que não podemos resolver logicamente. Então, se o objetivo for usar o modo de pensar humano, eu digo, quando eu falo humano, eu não me refiro aqui, quando você lê a Bíblia e faz teologia, você não está pensando de maneira humana. É claro que está pensando de maneira humana, mas eu estou dizendo assim, o mundo, ele desenvolveu suas filosofias próprias. E a Escritura tem a sua própria maneira de interpretação. A maneira como o texto é apresentado, como Deus revelou um texto, não é? Nos mostra de maneira bastante clara que é uma maneira de você compreender esse texto. E isso não é uma invenção reformada, uma invenção da igreja antiga. Na verdade, os apóstolos interpretavam, entende? Então, quando nós falamos certas doutrinas, estamos apenas seguindo a própria interpretação apostólica. Por exemplo, com relação à lei, não é? As implicações da lei para nós hoje. Não é uma invenção reformada o uso da lei moral para os cristãos. Algumas pessoas acham que isso é simplesmente lei de Moisés e passou. Porém, se você vai analisar tanto o Novo Testamento como as próprias cartas, entende? As próprias cartas, não é? As aplicações pastorais dos apóstolos nas igrejas são aplicações dos 10 mandamentos. E ponto, não tem como você negar isso. Basta você ler a Escritura e perceber todo o princípio moral é aplicação da lei moral de Deus, ok? E isso são os apóstolos interpretando. Ou, por exemplo, pensarem que Cristo ele é o filho de Davi que já se assentou no trono, não é? Isso não é uma interpretação reformada. Pedro faz isso quando prega em Atos capítulo 2. Então, os apóstolos nos ensinam como interpretar a Escritura. Isso é importante para nós, irmãos. Entendeu? Embora tenhamos um método de interpretação, esse método ele não é simplesmente uma invenção à parte da Escritura, além da Escritura. É a maneira de olhar a Escritura, respeitando o que a própria Escritura diz, como a própria Escritura interpreta-se. Isso é importante para nós. Então, quando eu falo para não nos prendermos à lógica, não é pensando nessas filosofias humanas. Eu sei que muitas pessoas trazem as suas filosofias e aplicam no texto. Veja, eu não estou dizendo que nós chegamos ao texto bíblico sem pressupostos. Nós somos cheios de pressupostos. Nós somos criados em uma cultura, há uma cosmovisão pessoal nossa, onde nós somos forjados na cultura. Então, não tem como chegar ao texto de maneira absolutamente neutra. Porém,
Sabendo disso como cristãos, temos que, ao chegar ao texto, com os nossos pressupostos, né, aquilo que nós temos de pessoal em nossa cultura, temos que nos submeter aos pressupostos bíblicos, ao que o próprio Deus revelou em sua palavra. E nós aprendemos esses pressupostos, aprendemos essa maneira de entender a Escritura, lendo, estudando toda a Escritura. É no desenvolvimento, não é, da história da redenção registrada, é que nós podemos compreender como entender a própria Bíblia. Né? Quando nós, que somos cristãos reformados, né? E como alguns dizem, reformados purinhos, sangue puro, porque tem alguns que são batistas e se chamam de reformados também, mas alguns vão dizer que nós somos o sangue puro, né? Nós somos os purinhos, ou aliancistas, como alguns querem chamar. Eu não gosto disso. Para mim, a teologia reformada é da aliança e acabou. Não consigo encontrar base para outra coisa, não. Né? Mas eu respeito os irmãos, com certeza. Agora, a doutrina da eleição, então, ela não é uma doutrina qualquer, entende? Ela é muito central em toda a Escritura. Né? Do começo ao fim, o que você vê é a administração de um pacto. Poxa, não tem como você fugir disso aí. Entendeu? Então isso é bastante claro. Depois, para não se prolongar muito nesse assunto, estudem sobre isso, porque é importante. A eleição por Deus nos coloca diante de mais de um mistério. Por isso parece um bom conselho não falar sobre eleição. Então algumas pessoas podem, de repente, entender que, uma vez que esse assunto é tão complexo, que nós não podemos esgotá-lo, não é? Talvez as explicações reformadas não satisfaçam a curiosidade de algumas pessoas. Eu sei que tem gente que é realmente curioso. Há irmãos piedosos que olham para as Escrituras e, mesmo não entendendo as Escrituras, creem e confessam, quando eu falo não entendendo algumas porções, algumas afirmações da Escritura, como, por exemplo, a doutrina da eleição. Você pode entender a doutrina da eleição, não é? O difícil, muitas vezes, é você esgotar todas as implicações dessa doutrina. Entendeu? E aí nós paramos. Algumas pessoas podem não ficar satisfeitas com a nossa explicação. Não é? Então, poxa, é muita coisa. É muito complexo. Nós confessamos e ensinamos o que dá para ser compreendido. O que não dá para ser compreendido, o que não está revelado, nós simplesmente não falamos sobre. Porque tudo que vamos falar a partir daí é mera especulação. E nós sabemos, irmãos, que após a reforma, os grupos cristãos que foram surgindo e se separando, eles tornaram-se grupos muito especulativos. Essa é a grande realidade. Entendeu? As pessoas realmente não quiseram se submeter a uma maneira mais simples de ler a Bíblia, que é usando a própria interpretação vinda da própria Escritura. Elas quiseram realmente, por estarem conformadas, né, com alguns assuntos, realmente criar novos métodos. Isso é estranho, mas infelizmente acontece, né? Os hereges da história são assim, eles realmente não suportam o que a Escritura diz. Ela ofende algumas coisas do ser humano. Né? Então, paciência. Não é? Alguém pode então achar que isso seja necessário. Para quem ensinar sobre uma doutrina que nós não conseguimos esgotar? Poxa, se for assim também, vamos parar de estudar a doutrina da Trindade. Não, nós temos que realmente aprender sobre a Trindade, tendo a humildade de reconhecer que nós não conseguimos dissecar Deus. Não dá. Nós apenas confessamos o que está claramente revelado, mesmo que o Senhor não tenha explicado algumas coisas. É isso que nós fazemos. Por isso não temos dificuldade, como reformados, de dizer que Deus predestinou quando Ele diz que Ele predestinou. Entendeu? Mesmo que isso ultrapasse nossa maneira de compreender. Né? Então, isso é bastante claro. Ok? Não basta, então, confessar para algumas pessoas, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que Ele nos salva, não é? Confessar assim é conforme a Bíblia, como João 3, verso 16 nos ensina, e então podemos deixar de falar sobre a complicada doutrina da eleição. Mas o fato de nós acharmos difícil ou desnecessária a doutrina da eleição não é decisivo. Decisivo é o que a Escritura diz. Isso é muito importante. Porque nós julgamos difícil, nós não podemos, como comunidade cristã, determinar que não se ensine mais. Por quê? Porque é difícil. Não. Decisivo em nossa vida, não é? Só é a palavra de Deus. É decisiva. É a Escritura Sagrada. Nós não decidimos nada. É a própria Escritura. É Deus na sua palavra. Ok? É assim. Não é? E é claro que na Escritura encontramos a doutrina da eleição. Então, portanto, seria ingrato e até teimoso se tivéssemos a coragem de ficar calados sobre o que o próprio Deus revelou,
Por isso é o nosso dever confessar a doutrina da eleição de acordo com o ensino bíblico. Entende? Não é correto de nossa parte deixarmos de confessar uma doutrina revelada na palavra de Deus. Ela pode não ser tão esclarecida quanto algumas pessoas desejam, mas ela está revelada. E na verdade, se você vai parar para observar bem todo o desenvolvimento da história da redenção registrado, ou seja, a palavra de Deus, você vai perceber que é possível compreender muito dessa doutrina, o suficiente para sermos consolados e reconhecermos que a glória na salvação pertence somente a Deus. Ele é soberano. Essa doutrina nos ensina isso. Não é? Nos ensina exatamente isso. Porém, confessar significa também não querer ser mais do que a Escritura nos revela, saber mais do que a Escritura nos revela. Então, quando nós confessamos, nem sempre estamos fazendo isso porque esgotamos o assunto. Não é? Não podemos, por curiosidade, ultrapassar os limites dela. Isso seria, como disse João Calvino, não é? Caminhar onde não há caminho. Entende? Então, isso é princípio nosso reformado. Nós não queremos caminhar onde não há caminho. Então, por um lado, temos que tomar cuidado com uma curiosidade exagerada, que queria saber mais, não é? E querer saber mais. Por outro lado, temos que tomar cuidado com uma ingratidão que queira negar o que Deus revelou. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que não tentar ir além da Escritura, mas também não rejeitar porque é difícil, porque o Senhor revelou. Isso é irreverente, não é? Essa rejeição, completamente irreverente. Moisés nos deu um ensino precioso sobre isso. Em Deuteronômio 29, verso 29, é um texto bem conhecido, e eu lembro na época do seminário muito usado, toda vez que chegava em um texto complicado, complexo realmente, então o professor, né, os pastores ali sempre usavam esse texto. Né? Eu lembro muito bem disso. Que diz bem assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre. Não é? Então, tenhamos humildade para reconhecer que tem coisas que o Senhor simplesmente não nos explicou. Ele apenas disse que é. E nós, como cristãos, confiamos, cremos. Parte 4, então, diz bem assim: a eleição mostra a misericórdia de Deus. Esse é um aspecto glorioso dessa doutrina. Para mim, em termos de aplicação pastoral, é a coisa mais importante para nós. Entende? Tudo que se refere à doutrina é realmente glorioso, né? Poxa, pensar num Deus todo-poderoso, absolutamente soberano, que tem tudo em sua mão e que opera a sua vontade, e a sua vontade é manifestada de maneira perfeita e ninguém pode impedir isso. Isso é glorioso, temos que nos dobrar diante dele e o adorar. Mas pensar nessa doutrina, sobre esse aspecto da misericórdia de Deus, é algo necessário para nós cristãos hoje. Entende? Para resolver o problema do debate, Cânones de Dort já foi debatido. O que é de mais técnico, embora esse livrinho, não é? Esses artigos sejam muito pastorais, não é? Mas é muito técnico também no seu ensino, já está aqui, ok? Para nós debater sobre isso nas redes sociais, eu me refiro a isso, né? Ou em programas de TV, é uma coisa absolutamente inútil, né? Porque você vai ver dois irmãos ali se atacando mutuamente, e em muitos casos, como você já sabe muito bem, um vai estar humilhando o outro, dizendo que o outro é burro, que isso e aquilo, que é analfabeto, esse tipo de coisa. É um tipo de debate que é inútil, não tem... um debate que, na verdade, é montado em cima de vaidade, né? Então, os debates modernos sobre a doutrina não passam de vaidade, não é? Não passam de vaidade. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso por vaidade, mas, no geral, o que você observa na internet é isso, né? Pessoas que querem simplesmente provar que os outros estão errados. Enquanto nós estamos perdendo tempo, às vezes, em observar esse aspecto tão pastoral da doutrina da eleição. Então, a eleição mostra a misericórdia de Deus. E nesse texto dos Cânones de Dort aqui, já ficou bastante claro. Eu vou ler mais uma vez esse artigo 1 do capítulo 1. A divina eleição e reprovação. Toda a humanidade é condenável perante Deus. Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo de maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Essa é a situação da humanidade como um todo. Por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do pecado. Então isso é muito claro. Quando nós olhamos para a realidade da humanidade caída, não é? Nascida em pecado, Deus, por sua justiça,
poderia simplesmente deixar todos os seres humanos na queda, no pecado, na sua miséria, nas suas misérias, e irem para o inferno no final, serem condenados no final. Deus poderia ter feito isso e, adivinha só, ninguém poderia acusá-lo de injustiça. Ninguém poderia fazer isso. Leia Romanos 9, não é? Que nos ensina de maneira bastante clara. Ninguém poderia acusar, porque Deus, não é? Ele criou o homem bom, nosso catecismo nos ensina isso, com dons. O homem era santo quando foi criado, tinha toda a capacidade, e o homem mesmo se lançou na perdição. Nós somos culpados, essa é a realidade. Então não dá para acusar Deus de injusto se por acaso ele mandasse todo mundo para o inferno. Ele seria justo. Não é? Ele não seria Deus se ele não fizesse isso, porque ele estaria negando a sua santidade. Entende? As implicações de você negar essa verdade? Mas é isso que nós aprendemos aqui. Então, entenda a situação do homem. Por isso que é dito no início que esse artigo é a continuação do artigo 15, não é? Não só por causa da ordem numérica, mas porque de fato o assunto é a continuação. Dentre os homens, Deus escolheu um número fixo que ele salva. Assim ele mostra e prova que é misericordioso, porque manifesta aos homens misericórdia e emoção com o destino deles. Zacarias, pai de João Batista, falou no cântico dele sobre a entranhável misericórdia de nosso Deus, Lucas 1, verso 78. Ou seja, a misericórdia vem do interior de Deus. É algo real, sincero, verdadeiro. Zacarias ficou admirado com esta misericórdia. Depois você lê em Lucas, no capítulo 1, cântico de Zacarias. E de fato, ele sempre surpreende, porque salva homens que estavam ao caminho da morte. Não tem como não louvarmos a Deus por sua misericórdia. A ação de eleger é uma ação misericordiosa, de graça. Efésios capítulo 1 nos ensina justamente isso. Nós estamos lendo um texto aqui, nós lemos o texto de Efésios, onde estamos ouvindo o tempo todo graça, 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 e continua no capítulo 2, graça, graça, graça. Entende? Tudo que o Senhor fez, segundo a sua vontade, exalta a sua graça. Essa é a realidade. Os arminianos, ou remonstrantes, que estão aqui nesse livrinho, né, as suas teses, ensinam que Deus escolhe os homens de quem ele, de antemão, sabe que crerão. Esta fé prevista por Deus seria a base da eleição. Então, os arminianos, ou os remonstrantes, não é? Eles confessaram, então, no Sínodo de Dort, que a eleição é por meio da fé prevista. Deus anteviu, na eternidade, ele anteviu, ele previu, e, portanto, porque ele previu que pessoas, não é, iriam crer em Jesus Cristo, eles as elegeu. Essa a eleição na doutrina oficial arminiana, não é, dos remonstrantes. Ok? É assim que eles pensam. Eu vou ler mais um artigo aqui dos cânones de Dort, que fala sobre isso. Não é? Nós temos várias implicações aqui desse artigo. No artigo 9 do capítulo 1 dos cânones de Dort, nós temos: a eleição não é baseada em fé prevista. Então, esse é o ensino contra o ensino dos arminianos. Inclusive tem as refutações das heresias lá depois, né, do capítulo. A eleição não é baseada em fé prevista. A eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Né? Mas a eleição é para a fé. Obediência da fé, santidade, etc. Esta eleição, portanto, é a fonte de todo o bem, que leva à salvação. Dela procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna como seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo, Efésios 1 e 4. Ele nos escolheu, não é? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nos escolheu nele, em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Não é? Então, esse é o ensino bíblico defendido aqui nos cânones de Dort. Então, Deus escolheria para a salvação, esse é o ensino deles, né? Aqueles de que ele, no futuro, esperasse alguma coisa boa, no caso a fé. Mas a Escritura ensina que Deus não acha no homem nenhum ponto de partida para a eleição.
Não é o que nós aprendemos sobre, de Romanos 1 a Romanos 3, toda a depravação da raça humana, da natureza humana? Não há no homem nenhum ponto de partida. Romanos capítulo 3, Paulo enfatiza isso com força, né? Ele fala, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então a ênfase de Paulo nesse capítulo é realmente gigantesca, é muito forte, para mostrar que não há ponto de partida no homem, né? A fé nasce somente porque Deus fez a escolha, ou seja, somos eleitos para crer, e não porque cremos. Na verdade, nessa distorção da remonstrância de dizer que nós somos eleitos porque cremos, inclusive tem até música sobre isso, né? Tem gente que canta música sobre eleição e no fim, a conclusão da ideologia da música, da doutrina que está na música, não é que nós fomos eleitos porque cremos. Não é? Isso não tem sentido, isso não é eleição, entende? Isso não é eleição. Está parecendo mais eleição de candidato a político. Né? Você elege um político baseado em suas qualidades, né? Como político, em suas ideologias, ou seja, tem algo nele, não é? Algo que é condicional, vamos dizer assim. Né? Então, baseado nessa condicional, que são as qualidades do político, as suas propostas, é que nós o elegemos. Né? Mas a eleição bíblica não tem nada a ver com isso, entende? É totalmente diferente. A eleição dita aqui não é porque cremos, mas é para crermos. Entende? Então, somos eleitos para termos fé. As palavras para e para que, de Efésios 1, verso 4, e 2 e verso 10, são muito importantes para nós. Eleição é questão de pura graça. Essas palavras, essas expressões, mostram justamente propósito na eleição. E mostra a graça de Deus. A misericórdia de Deus não contradiz, por exemplo, ou prejudica a justiça dele, porque Cristo assume inteiramente a culpa dos eleitos. A eleição por parte de Deus se realiza em Cristo. O artigo 16 diz que Deus elegeu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos elegeu nele, em Cristo Jesus. Então veja que a misericórdia de Deus não contradiz ou prejudica a sua justiça. Isso é muito importante para nós. Muitíssimo importante, irmãos. Algumas pessoas vão ter dificuldade com isso. Quem, como um reformado, nunca ouviu questionamentos do tipo... mas se Deus elegeu a um e não a outro, ele não estaria sendo injusto? Essa teologia me parece muito injusta. Essa teologia pinta Deus como alguém injusto. Já parou para pensar por que as pessoas pensam assim? Porque geralmente pessoas que não são reformadas pensam assim, sendo cristãs, né, tipo arminianos ou semi-pelagianos como católicos romanos, ou aqueles que não são cristãos que também acreditam no livre-arbítrio e que também vão concordar com eles com relação a isso. Ou seja, basicamente o mundo inteiro, né, o mundo, quase que o mundo inteiro acredita nessa versão sinergista da salvação. Enquanto nós estamos sempre defendendo aquilo que a Escritura diz. E a Escritura nos mostra uma salvação que é monergista, né? Que vem de Deus somente. A salvação vem do Senhor, Jonas 12, 2 e 9. Então, algumas pessoas têm dificuldade porque acham que há um choque entre misericórdia e justiça. Como é que Deus pode ser bom e justo se ele escolhe um e não a outro? Mas vamos pensar sobre isso um pouquinho. Na parte 5, então, nós temos a eleição mostra a justiça de Deus. Então, vimos um aspecto em que a eleição mostra a graça de Deus. A beleza do ser de Deus é que ele se mostra como ele é. Na eternidade, estaremos momento após momento, se é que eu posso usar essa expressão, o conhecendo mais. E será assim para sempre, né? Porque ele é inesgotável. E ele revelará para nós toda a sua beleza. Já agora estamos aprendendo sobre isso, porque poderemos ver eternamente, não é, a justiça e a graça de Deus. Romanos 9 também fala sobre isso. Ok? Então uma coisa não entra em contradição com a outra. Deus não é injusto porque ele elegeu um e não elegeu outro, mas ele é justo. A eleição mostra a justiça de Deus. Nem todos os homens foram eleitos por Deus para a salvação. Esta realidade contradiz nosso sentimento de justiça. Pensamos que todos os homens têm direito a um tratamento igual. Por que Deus salva uns e não salva outros? Isso é justo? Então esse é o questionamento que muitas pessoas fazem, não é? Mas por que esse questionamento? Porque, irmãos,
Uma coisa é a verdade sobre a justiça. E outra coisa é o nosso sentimento sobre a justiça. Quando nós ouvimos que Deus escolheu um e não outro, isso está muito mais ligado ao nosso sentimento. Nós sentimos que aquilo não é justo, porque nos pesa o coração. Mas o nosso sentimento não corresponde à realidade. Entende? Tem que ficar muito bem separado. Eu diria mais, eu poderia usar o exemplo do marxismo, por exemplo, né? Mas eu não preciso usar o marxismo, ok? Porque, na verdade, ninguém precisa de Karl Marx para ser revolucionário. Nós somos revolucionários desde o início do mundo, né? A atitude de Adão e de Eva foi uma atitude revolucionária, ok? O ser humano é, por natureza, revolucionário. Então, eu não vou dar mérito a Marx. Eu sinto muito, mas ele só foi mais um revolucionário em toda a humanidade. Todo ser humano que nasce nesse mundo, ele tem revolução no coração. Não é? Por quê? Porque ele é pecador. A sua natureza é oposta a Deus. Entende? Simples assim. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ok? Então as pessoas têm dificuldade com esse assunto porque entendem que Deus é injusto. Então esse é um sentimento, e um sentimento que não corresponde à verdade. O que é justiça, então? Não é? Qual o sentido da justiça? Antes de prosseguir aqui com o estudo, eu quero ler um texto para vocês, que é importante demais para a nossa reflexão aqui. Acabei excluindo a aba que está o texto, né? Que coisa, mas eu vou colar aqui de novo. Acontece. Acontece. Vou colar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 20, viu? Mateus 20. Mateus 20 é um texto muito importante para compreendermos isso. Antes de ir ao texto, eu vou dizer logo. É a nossa natureza rebelde, revolucionária, que tem dificuldade de compreender o que é justiça. Para nós, e agora sim entra o contexto um pouco mais formalizado, um pouco mais pensado, sistematizado, que é o marxismo. Para a nossa natureza má, que quer, nesse sentido, tratar todo mundo por igual, nós entendemos que alguém ser tratado de um jeito, ou receber algo, e outro receber outra coisa diferente, é injusto. Quando eu vou falar sobre isso, sobre as pessoas que falam sobre Deus ser injusto, porque elegeu um e não a outros, eu sempre uso o exemplo de um patrão, não é? Porque é muito comum do nosso contexto ocidental, por causa das revoluções marxistas, esse tipo de coisa. Eu sempre uso o exemplo do patrão e seus empregados. Imagine aí que eu contrato um de vocês aí, né, que está assistindo a live. Contrato vocês para fazer um trabalho para mim. E aí eu digo bem assim, olha, eu vou acertar com vocês um salário, né? Um salário. Eu vou arredondar para R$1.000. Vou pagar para vocês R$1.050, ok? R$1.050 vai ser o meu salário para vocês. É o que eu vou pagar para vocês, certo? Então, esse é o acordo. Vamos assinar o contrato. E eu vou e pergunto para a pessoa. Num certo dia, eu resolvo, porque eu sou o patrão, o dono do negócio, pagar para esse funcionário aqui, o outro, não é? R$2.000. Eu resolvi pagar R$2.000 para ele. Eu estaria sendo injusto? A maioria das pessoas, se não todas, eu não lembro de quem pensou o contrário, né? Disse, quando eu fiz essas perguntas para explicar essas coisas, é claro que está sendo injusto. Mas por que está sendo injusto? Porque ele não fez a mesma coisa do que o outro. Ele não trabalhou nem a mais nem a menos, fez a mesma coisa. Como é que pode o patrão pagar mais para esse e não para esse? Mas peraí. De quem é a empresa, de quem é o dinheiro? É do patrão. Então qual é a injustiça nisso? É injusto porque tem que todo mundo receber por igual. Peraí, vamos voltar a fita aqui. O que é que foi acordado no começo? Não foi que eu pagaria R$1.050 para ambos? Eu paguei ou não paguei o seu R$1.050 como nós acordamos? Pagou. Então a pessoa vai começar a raciocinar sobre isso. Alguém poderia falar bem assim, mas não, pastor. Esse pensamento aí é do Senhor. É um exemplo que o Senhor gosta de usar, mas não corresponde à Escritura Sagrada. Ah, não? Então vamos para Mateus capítulo 20, porque vamos ter aqui um texto que vai nos mostrar um princípio que aponta justamente para isso, né? Que não é injustiça daquele que chama, no exemplo do patrão que eu usei, que vai ser o exemplo daqui, pagar ou igual ou a mais do que outro.
A Escritura ensina isso, Cristo nos ensina isso, na parábola dos trabalhadores na vinha. E eu quero ler justamente isso aqui. Diz bem assim, Mateus 20, verso 1 em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, isto é, para contratar trabalhadores, para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, uma moeda de prata por dia, mandou-os para a vinha. Esse foi o acordo, certo? Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores, ou seja, terminou o expediente, Então chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Presta atenção, viu? Começando pelos últimos. Então veja que ele chamou trabalhadores, acordou 1 denário, certo? Uma moeda de prata por dia. Porém, ele chamou alguns trabalhadores no primeiro horário do dia, no segundo horário do dia, no terceiro horário do dia, e já 1 hora para terminar o expediente de trabalho, ele chama mais alguns trabalhadores. E ele manda pagar por esses últimos que chegaram, que trabalharam 1 hora somente. Presta atenção nisso aqui, não é? Então chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ou seja, aqueles que foram 1 hora, trabalharam 1 hora só, porque chegaram lá por último. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Então veja, uma vez que os últimos trabalhadores, os que foram chamados por últimos, que trabalharam somente 1 horinha, receberam 1 denário, aqueles que foram chamados para trabalhar desde o começo do dia, eles pensaram, na lógica deles, Ora, é claro que o patrão vai nos pagar muito mais, porque nós estamos aqui desde o começo. Então, se esse que chegou e trabalhou somente 1 hora, recebeu 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós trabalhamos muito mais também. Eles pensaram isso. Porém, também estes receberam 1 denário. Olha o balde de água fria agora. Mas, tendo recebido, murmuravam. Olha aí a revolução. Esses caras deveriam ser líderes de sindicato, eu acho, Isso aqui é sindicalismo puro, Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro, Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, vem cá, chega para cá, Não te faço injustiça. E esse empregado, esse patrão na parábola de Cristo vai dizer: Não combinaste comigo 1 denário? Qual foi o combinado? Não foi 1 denário? Eu não prometi que ia pagar 1 denário? Então, versículo 14: Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Entende? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, entendam, irmãos, entendam. O texto, ele nos ensina esse princípio claro e óbvio do que é justiça, do que é a verdadeira justiça. E a verdadeira justiça é justamente essa, nesse sentido. Deus que nos chamou, ou no nosso contexto aqui, Deus que elegeu a um e não a outro, ele não é injusto. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. Ele é o Criador, entende? Ele é o Criador. E ele faz o que ele quer com o que é dele. Entendeu a situação? A pergunta que Cristo, ele nessa parábola faz ali,
não é, usando o exemplo desse trabalhador, desse dono da casa, não é, quando chama o que estava reclamando, o revolucionário, o sindicalista, não é, o marxista ali, o revolucionário, ele fala, olha, não combinamos um denário. Qual foi o combinado? Não é? Não foi que eu pagasse a você um denário? Quanto foi que eu te paguei? Um denário. Então onde é que está a minha injustiça nisso aí? Eu não estou sendo justo se eu paguei o que eu prometi que ia pagar. Entendeu a lógica? Todo pensamento que é contrário a isso é pensamento revolucionário. Então essa lógica que nós usamos, não é, para explicar a fé reformada, a Bíblia, não é uma lógica nossa, ela vem da Escritura Sagrada. Cristo nos ensinou isso. Deus não é injusto porque elegeu um e não há outros. É simples entender. Isso está revelado na palavra de Deus. Deus não é injusto porque fez isso com um e não com o outro. Não é? Como sendo o Senhor soberano, o Criador, Ele tem o poder, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser. Simples assim. Não é? O erro do raciocínio que entende que Deus é injusto é justamente isso que vamos refletir agora. O erro desse raciocínio é que se pensa que todos os homens têm direito à graça. Então, voltando para essa parte aqui, as pessoas acham, tal como os trabalhadores, não é? Nesse sentido aqui, que todo ser humano tem direito à graça. Então, parece uma coisa muito cruel quando nós reformados dizemos, olha, Deus elegeu a uns e não a outros. A impressão que dá para muitas pessoas é que a nossa teologia é uma teologia de crueldade. Nós somos cruéis, não é? Nós somos terríveis. Nós ensinamos um Deus que é um monstro, não é? Que escolhe uns e não escolhe a outros. Isso é injusto. Mas o nosso pensamento, um pensamento comum, revolucionário, não é? Que traz isso à tona, é porque nós entendemos que todo mundo, todo ser humano é merecedor da graça, tem direito à graça. Entende? Mas nenhum homem tem direito à graça. Por isso nós chamamos de graça. Entendeu? É favor imerecido. Se nós merecêssemos, não seria de graça. Quer que entender isso melhor ainda? Para vocês perceberem que esse raciocínio não é um raciocínio que os reformados inventaram, mas é a Escritura que ensina. É simples de entender. Romanos 4 é perfeito para nos ensinar isso aí. Romanos 4 nos ensina exatamente isso. Né? Exatamente isso. Né? O que ele fala, o que Paulo fala? Que pois diremos ser alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, olha a explicação de Paulo, para quebrar esse raciocínio, não é de achar que todo mundo merece, todo mundo tem direito nesse sentido à graça de Deus. E, portanto, seria injusto se Deus elegesse um por graça e outros não. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se todo ser humano é merecedor da graça, se a raça humana é merecedora da graça, como alguns pensam, para rejeitar a doutrina da eleição, então, obviamente, a ação de Deus de salvar não seria uma ação graciosa, seria o pagamento pelo merecimento humano, pelo mérito humano. Porque veja o que Paulo diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se Deus nos salva porque nós merecemos ser salvos, logo, o Senhor não está nos salvando por graça, mas está nos pagando o que nós merecemos. Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Então, isso é Bíblia, irmãos. Entende? É Bíblia. Nós só repetimos o que a Bíblia está dizendo. Não é? É fundamental entendermos que todos os homens merecem a morte. Deus não faria nenhuma injustiça se condenasse a todos, como já tínhamos dito antes, pois todo mundo é culpável perante Deus. Romanos 13, verso 19. É surpreendente que Deus salve uma parte dos homens, mas essa surpresa não obriga Deus a salvar a todos. Por mais que as pessoas achem estranho, não é? Por mais que pese o coração, a verdade é, Ele é o Senhor. Entende? Ele é o Senhor. Primeiro, Ele é totalmente livre para mostrar a graça a quem quiser, como foi no exemplo que Cristo deu da parábola dos trabalhadores. Deus é livre. A sua graça é uma graça livre. Se sua graça fosse por constrangimento, não seria uma graça livre, entende?
a graça, a glória da graça, ou a graça da graça, vamos dizer assim, né? A graça de tudo isso é justamente compreender que é porque Deus é livre para fazer, a sua graça é livre e não por constrangimento humano, entendeu? É que realmente podemos dizer que é de graça, que é pela graça. Então, primeiro, ele é totalmente livre para mostrar a graça a quem quiser. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu, texto de Mateus, capítulo 20, verso 15, texto que nós demos. Segundo, não é Deus que lança os homens não eleitos no abismo, são eles mesmos que querem permanecer no pecado e na morte. Então, Deus é perfeitamente justo quando deixa os demais na queda e na perdição em que eles mesmos se lançaram. Então, isso é muito importante. Todo mundo é merecedor, todo mundo poxa, Deus deve salvar todo mundo. Não, ele não deve nada a ninguém. E o fato é que Deus não está empurrando, entende a situação, a pessoa para o inferno. O fato é que o ser humano é responsável. O mundo não é um mundo de pessoas que são criancinhas, coitadinhas, carentes, que olham para Deus como um pai e que estendem as mãozinhas, dizendo bem assim, papai, me segura, me levanta. O mundo não é assim. É totalmente ao contrário. O mundo é um mundo hostil que odeia o Filho de Deus. Quando Cristo veio aqui, eu estava até conversando com sobre esse ponto, né, com minha família hoje pela tarde, e veja, Cristo veio aqui. Me arrume uma razão, uma explicação para o ódio do povo contra ele. Por que os líderes em Israel odiaram tanto a Jesus Cristo? Em João capítulo 3, não é? Nós aprendemos que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Não é? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não tinham como refutar a Jesus, eles não tinham como acusá-lo de nada. Eles simplesmente odiavam a ele. Na verdade, essa é a ação de todo homem. O ser humano, por natureza, odeia a Deus. E por mais que as pessoas tentem maquiar esse ódio contra Deus, não é? É só hipocrisia, cara. É só isso, mais nada. É uma máscara. É pura hipocrisia. Hipocrisia pura. Não tem nada além disso aí. Não é? Maquiar a vida das pessoas, a cultura, a sociedade de religiosidade não pode tapar diante de Deus a maldade do ser humano. O ser humano ama o pecado, o ser humano odeia a Deus, essa é a grande realidade. Simples assim. Quer saber a prova disso? Pregue. Pregue o evangelho que você vai saber. Por que Cristo incomodou aquelas pessoas? Por que os apóstolos incomodaram? Por que os cristãos são perseguidos desde aquele período até hoje? Porque eles pregam. Porque eles falam sobre Deus. E o homem, o mundo, odeia tanto a Deus que desconta o seu ódio nos cristãos. É simples assim. Cristo nos alertou sobre isso. Se odiaram a ele, iriam odiar nós também. E de fato odeiam. Odeiam. Não há justificativa para esse ódio contra a igreja. É simplesmente por causa de Cristo. Só assim. O mundo odeia Deus. Não é? Essa é a realidade do mundo. Mas aí as pessoas, sim, elas falam tanto de Deus. É tão bom a religião. É tão bom. É mesmo? Confronte o pecado dela para você ver. Essas pessoas que às vezes visitam a igreja, que falam bem de pastores de igreja, não é? Essas pessoas que compartilham coisas religiosas no Facebook e que não são membros de igreja, eu quero deixar isso claro, que não têm compromisso com o evangelho de verdade, mas estão sempre falando coisas bonitas, não é? Coisas bonitas, Deus te abençoe, Deus é maravilhoso, colocando esse tipo de coisa. Comece a questionar o pecado delas. Não você a julgando. Simplesmente use a lei de Deus. Pegue os mandamentos e diga a ela assim, assim e assado. E observe a reação. Observe a reação. Se a maioria das pessoas não vai odiar, vai demonstrar o seu ódio a Deus. Pergunte ao ímpio por que ele não vai para a igreja. Por que você acha que as pessoas se excluem da igreja? Não quero ir para a igreja, não preciso de igreja. Você acha que isso é o quê? Isso é ódio a Cristo, isso é ódio a Jesus Cristo. É o ódio que o ser humano tem a Deus. Entendeu? Não existe isso de vida com Deus, de fé em Deus, sem igreja. Não existe isso aí. Quem crê em Deus é membro do corpo de Cristo. Está ali, em comunhão com os irmãos. Fora dessa realidade não tem fé coisa nenhuma, não. Então o fato das pessoas se excluírem, não buscarem a igreja, isso prova que elas odeiam a Deus. Elas não querem ouvir a verdade. Essa é a realidade. Então, veja, o ser humano é quem busca essas coisas. É digno disso aí. É digno de toda condenação. E adivinha só, eu e você
você que está ouvindo, está acompanhando a lição, e que é um cristão genuíno, você do mesmo jeito. Nós todos somos absolutamente dignos de condenação por causa disso. Nós estaríamos do mesmo jeito se o Senhor não tivesse nos resgatado. Ou seja, sem a ação soberana da graça de Deus, se Ele não tivesse nos elegido na eternidade, nos amado em Cristo, nos predestinado nele, então Ele mesmo que predestinou os fins e os meios, não é? Nós jamais amaríamos a Cristo. Como qualquer ser humano neste mundo, poderíamos até maquiar o nosso ódio com religião, mas nós não deixaríamos de odiar o Filho de Deus. Essa é a realidade. E isso é tão claro que não é um raciocínio reformado. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Isso é Bíblia. Efésios capítulo 2, o que é que nós aprendemos? Um texto que as pessoas decoraram, mas parece que não entendem às vezes o que significa. Olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vocês eram mortos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a situação do mundo, a depravação total. Então ele fala, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo fala, essa era a nossa realidade. A nossa condição natural era de pecados e miséria. Estávamos assim. Como é que nós andávamos? Ele continua dizendo no verso 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha o que ele vai dizer agora, isso é realmente profundo. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Aqueles que estão fora do corpo de Cristo, e eu não me refiro simplesmente a fora de uma instituição religiosa, fora de uma denominação, eu me refiro a esses que estão fora de Cristo e, consequentemente, não é, visivelmente fora de uma igreja. Aqueles que estão fora de Cristo são filhos da ira, não são filhos de Deus. Sobre eles está a ira do Deus Todo-Poderoso. Sobre eles está a ameaça da eterna condenação no inferno. E Paulo disse que nós também éramos dessa mesma forma. Então ele fala, e éramos, essa era a nossa condição. Éramos filhos da ira, nascemos debaixo da ira de Deus, como também os demais. Agora, isso é importante demais esse texto, irmãos. No verso 4. Paulo expõe a nossa condição de pecados e miséria, de mortos, que não podiam fazer nada por si mesmos. E então ele mostra a intervenção de Deus aqui, não nossa, a intervenção de Deus. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha o que ele faz agora de novo, verso 5. Voltando a citar aquilo do primeiro versículo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele mostra justamente a nossa condição de pecados e miséria, mortos. E Deus, sendo rico em misericórdia pelo muito amor com que nos amou, e estando nós nessa condição de pecados e miséria, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Traduza-se, regenerou a nós, não é? Ele nos regenerou. E então ele vai, travessão, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, com Cristo, não é? É o sujeito aqui do texto, com Cristo, nos ressuscitou. Quem nos ressuscitou foi Deus. Nós não nos ressuscitamos. Entende? Nós não nos ressuscitamos. É como a musiquinha escolhida pela graça, né? Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Pois é, Paulo está dizendo isso aqui. Isso não é interpretação calvinista, isso é o que o texto está dizendo. Não tem como interpretar de outra forma. Você pode criar método distinto de interpretação, mas o que o próprio texto está dizendo é justamente isso. E a diferença de nós reformados é porque nós olhamos para um texto como esse e nós confessamos o texto como ele é. Eu não estou nem tentando fazer nada, só estou lendo o texto, mais nada, explicando o que o próprio texto está dizendo. Veja, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, né? Juntamente com ele, nos ressuscitou, traduza-se, regenerou.
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, para ver como o autor fala sobre a condição da igreja agora em Cristo, de ser levada espiritualmente ao céu em Cristo Jesus. É o que ele está dizendo aqui, né? E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual o objetivo? Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Acho que o texto é suficiente do versículo 8 para nos ensinar muita coisa. Mas é tão bom quando você pode fazer a leitura do texto completo e perceber a construção dos argumentos do apóstolo Paulo para entender o que ele está dizendo. É o que o texto está dizendo, irmãos. É o que o texto está dizendo. Vamos para a outra parte agora. A eleição como confortadora doutrina. Então esse é um aspecto que realmente eu quero abordar porque é realmente lindíssimo. E vou me acelerar aqui porque ainda falta um pedacinho e eu não terminei a aula, né? Porque o assunto tá bom, né? Pelo menos para mim tá, não sei para vocês aí, vamos aproveitar. A eleição como confortadora doutrina. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Timóteo 1, verso 8 e 9, como podemos tirar conforto da doutrina da eleição. Timóteo era ajudante de Paulo. Ele era jovem, lutava contra muita resistência que encontrou e por isso facilmente poderia perder a coragem. Mas ele devia ter medo de falhar hoje ou amanhã como cristão ou como pregador? Ele deveria ter esse medo? Não, diz Paulo, porque o próprio Deus o escolheu. Então Paulo consola Timóteo com isso. Veja como que a doutrina da eleição é usada para poder consolar, não é? A eleição de Timóteo se realizou independentemente de suas qualidades ou obras. Entendeu? Tem música aí que diz que Deus escolhe os capacitados. Isso não tem o menor sentido, é completamente o contrário. Então, estas também não serão contadas se começarem hoje ou amanhã a decepcionar. Porque Deus chamou a Timóteo conforme a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. É o que nós lemos em Efésios 2, não é? Paulo acrescenta antes dos tempos eternos. Quer dizer, Deus não vai mais mudar esta decisão. Por isso Timóteo pode ter coragem. Paulo mesmo ainda diz, porque sei em quem tenho crido. Isso no verso 12. Também em Efésios 1, Paulo deixa claro que a eleição nos torna alegres. A doutrina da eleição é para consolar a igreja. E somos alegres, temos que ser alegres por essa doutrina. Verso 3 a 4, ele glorifica as bênçãos de Deus que tem sua base no fato de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Este conforto encontramos também no artigo 16, porque a eleição eterna por Deus tem a ver, antes de mais nada, com a misericórdia de Deus. Eleição sempre implica em que Deus salva homens sem levar em consideração obra alguma deles. Lembre-se daquilo que falamos no início, irmãos. Deus poderia ter condenado a todos, mas Ele, por sua graça, resolveu salvar pessoas. Juntamente na eleição, observamos o caminho da misericórdia de Deus. A palavra eleição em si mesmo já enfatiza que Deus salva homens que não têm nenhum direito de serem salvos. E esse é o ponto essencial. Esta eleição para a salvação é a mensagem surpreendente da Escritura. Este é o Evangelho que consola e dá esperança àqueles que realmente creem que são eleitos de fato, mas também ofende profundamente aqueles que odeiam o Evangelho, ou pessoas que ainda não entenderam o que é a graça de Deus ou o que é a justiça de Deus. Parte 7. Como podemos ter certeza da nossa eleição por Deus? Se é uma doutrina tão consoladora, podemos ter certeza então? Será que eu não posso ficar, de repente, paranoico, dizendo, será que eu sou eleito? Será que eu sou eleito? Será que eu sou eleito? Será que realmente Deus me elegeu? Será que eu não vou para o inferno? Né? Para tirarmos conforto da doutrina da eleição, precisamos ter certeza da nossa eleição pessoal. Essa certeza existe? Existe sim, irmãos. Mas não é a certeza que vem da lógica de 1 mais 1 igual a 2. Não é assim que funciona. Nem é a certeza da nossa observação física pela qual sabemos com certeza que, por exemplo, o Sol existe. Trata-se da certeza
da fé, é o que nos é transmitido pelo Santo Evangelho, é a promessa de Deus. A fé tem o Evangelho como base e como solo alimentício. E no Evangelho, ele encontra Cristo e se entrega. Não é? Se entrega a ele. Agora, aquele que pela fé abraça Cristo vai ter também a crescer, não é? Vai ter também a crescer, aliás, a crescente certeza de ser eleito por Deus. E por quê? Disse Calvino, por exemplo, que Cristo é, por assim dizer, o espelho em que observamos nossa eleição por Deus. Pelo espelho, pelo retrovisor, um motorista pode ver o que sem espelho ficaria escondido. O espelho aumenta muito a visão dele. Assim, Cristo é o espelho retrovisor em que claramente observamos que Deus nos tem destinado para a salvação. Não só hoje, mas já desde a eternidade. Essa é a promessa consoladora para a igreja. É isso que fortalece a igreja em tempos de angústia, de perseguição. É saber que a existência da igreja não é uma obra emergencial. Deus, vou fundar minha igreja aqui porque o mundo está complicado. Não. É um propósito eterno. A doutrina da eleição e da expiação universal. É a parte 8, onde iremos observar também isso que é importante. Conforme a doutrina ou teoria da expiação universal, ou seja, que todo mundo no final vai ser salvo, né? Ou, na verdade, especialmente falando, essa doutrina refere-se ao fato de que, não ao fato, mas é uma doutrina que diz que Cristo morreu por cada homem em particular, morreu por todo mundo, não é? Então, essa doutrina parece muito mais generosa do que a doutrina da eleição, né? Nosso sentimento da doutrina da eleição é que é injusto, mas essa doutrina que diz que Cristo morreu por todo mundo parece uma coisa muito mais generosa. Mas não passa de uma aparência que engana, na verdade. Pois, de acordo com essa doutrina, Cristo somente possibilitou que fôssemos salvos. Se ele morreu por todo mundo e há pessoas que não serão salvas de verdade, então, na verdade, ele não salvou. Ele não morreu para nos salvar. Ele possibilitou a salvação. Ele abriu a porta dessa prisão. É a porta da esperança que ele abriu. Entende? E os homens têm que realmente entrar por essa porta. Como se um homem, por si mesmo, quisesse sair da prisão de sua existência pecaminosa. O ser humano ama o pecado. Essa é a realidade. Porém, a generosidade dessa doutrina, Cristo dá a possibilidade a todos os homens, confia muito na capacidade do homem. Os homens, por força própria, têm que aproveitar a possibilidade oferecida. Conforme a doutrina, Cristo não apenas possibilitou, mas realiza a salvação. A salvação não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade, porque Cristo de fato nos tira e salva da perdição. Então veja, o Evangelho nos ensina um Cristo que salva, não que dá oportunidade de salvação. Leia os Evangelhos, leia os ensinos dos apóstolos, leia a carta aos Hebreus e perceba que o sacrifício feito por Cristo foi de uma vez por todas, é suficiente e ponto. Acabou. Acabou. Não é? Mais decisivo ainda é que a Escritura claramente ensina que Jesus não morreu para todos os homens, mas para os seus. E esse é um ensino bíblico. O bom pastor dá vida por todo mundo, não, pelas suas ovelhas. E o mundo inteiro não é ovelha de Cristo. Não são ovelhas de Cristo. João 10, verso 11 nos ensina isso. Jesus ora por aqueles que o Pai lhe deu. João 17, verso 6, verso 9, verso 24. Nós percebemos que a oração sacerdotal de Cristo, em João 17, é especificamente por aqueles que o Pai lhe deu, pelos eleitos. Outra coisa é que a força e o valor da morte de Cristo são suficientes para tirar os pecados do mundo inteiro. Isso é verdade. Mas isso não significa que Cristo morreu por todos indiscriminadamente. Não é isso que o texto ensina. E para quem tem dúvida sobre isso, mas se todos os seres humanos, não é? Se ele não morreu por todos, absolutamente por cada indivíduo, não é? Ele não está sendo justo, isso não é certo, não é correto, porque ele quer que todo mundo seja salvo e tem medo nesse sentido de algum tipo de injustiça. Pense na salvação da humanidade. Quando Noé, com mais 8 pessoas, entraram na arca, quando ele entrou na arca com um casal de pessoas, seus familiares, filhos e familiares, o mundo foi salvo ou não? Somente aquelas pessoas que estavam na arca foram salvas. E todo o resto foi condenado pelas águas do dilúvio. Minha pergunta é, o mundo foi salvo ou não? Você sabe que foi salvo.
quando nós falamos de salvação do mundo, a Escritura, quando fala de salvação do mundo, não se refere a cada indivíduo em particular. Então, é muito importante refletir bem sobre a graça de Deus e a sua soberania e justiça. Eu quero concluir, então, agora, irmãos, que já passamos muito do horário. Mas foi uma aula necessária, embora o artigo seja curto, sua doutrina realmente é complexa e é importante refletirmos um pouco mais. Deuteronômio 32, verso 4, quero terminar com 3 versículos só, e terminamos. Diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. O que ele diz é justo. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Como cristãos, temos que manter firme esta confissão, mesmo que a doutrina da palavra de Deus, mesmo que o Senhor em sua palavra, nos diga verdades que nos ofendam, que humilhe a nossa inteligência e o nosso senso comum. Salmo 36, verso 6, nós lemos: A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. E por fim, Isaías 5, verso 16: Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Que Deus abençoe os irmãos, Se o bom Deus nos permitir, por sua graça, semana que vem poderemos ter, então, mais uma aula. As aulas serão agora pelo canal da igreja aqui do YouTube. Aproveita, então, já compartilha com as pessoas que você conhece, E os irmãos que estavam assistindo no Facebook, Chama eles para aqui, para acompanhar também. Tá certo? Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Tenham uma ótima noite. Vou encerrar a transmissão agora.